Agora sim, abra sua Bíblia em Êxodo no capítulo 27. Êxodo, capítulo 27. Ô Tuane, antes de eu ler o texto, tem como soltar aquele vídeo? Para relembrar alguns detalhes do tabernáculo, ok? Pode desligar essas luzes. Tem uma música também ao fundo, para dar aquele clima bem sacro. Pode soltar, por favor. Representa o que aponta para a igreja do Senhor Jesus, e cada parte do tabernáculo apontando para a pessoa e obra de Jesus. Moisés no deserto, 40 dias, recebe revelação de como deveria ser construído o tabernáculo. O tabernáculo também é chamado de templo sagrado, ou tenda sagrada. Logo na entrada do pátio ou do átrio, o altar de sacrifícios, que nós vamos estar vendo hoje, todos que entravam precisavam entregar um animal para ser morto. Depois do sacrifício, os sacerdotes, os ofertantes, lavavam suas mãos na pia de bronze e entravam então no lugar santo. À direita, a mesa dos pães da proposição, 12 pães, representando o sustento de Deus ao seu povo. Do lado esquerdo, o candelabro, 7 lâmpadas, representando a luz do Senhor. Passando pela cortina, aproximando da cortina, o altar de incenso, a adoração ao Senhor. No lugar santíssimo, santo dos santos, a arca da aliança, representando a presença de Deus, o trono de Deus. Dentro dela, a santa lei de Deus. A vara de Arão florescendo e um pote do maná. Deus sustenta sempre o seu povo. Muito bem, pode ligar as luzes. Êxodo capítulo 27, o altar dos holocaustos. E, fugindo da minha tradição de usar a Almeida século 21, eu vou usar a NVI por conta das medidas. Porque eu fico falando de côvado, confunde aí tanto a você quanto o meu caro Alexandre. Então a NVI vai ajudar. Capítulo 27 de Êxodo. Faça um altar de madeira de acácia. Será quadrado, com 2 metros e 20 centímetros de largura e 1 metro e 35 centímetros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar que será revestido de bronze. Faça de bronze todos os seus utensílios, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Faça também para ele uma grelha de bronze em forma de rede e uma argola de bronze em cada um dos 4 cantos da grelha. Coloque abaixo da beirada do altar, de maneira que fique a meia altura do altar. Faça varas de madeira de acácia para o altar e revista-as de bronze. Estas varas serão colocadas nas argolas dos 2 lados do altar,
quando este for carregado. Faça o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. Faça um pátio para o tabernáculo. O lado sul terá 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também terá 45 metros de comprimento e cortinas externas, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado ocidental, com suas cortinas externas, terá 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. O lado oriental, que dá para o nascente, também terá 22 metros e meio de largura. Haverá cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases. E cortinas externas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento do outro lado, também com 3 colunas e 3 bases. À entrada do pátio haverá uma cortina de 9 metros de comprimento, de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho. Obra de bordador, com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas ao redor do pátio terão ligaduras, ganchos de prata e bases de bronze. O pátio terá 40 metros e meio de largura, com cortinas de linho fino trançado de 2 metros e 25 centímetros de altura e bases de bronze. Todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, inclusive todas as estacas da tenda e as do pátio, serão feitas de bronze. Ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro, de olivas batidas para iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, ao lado de fora do véu, que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã. Este será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. Deus meu, sua palavra está para ser exposta. Que o som chegue a cada coração. Que não haja dispersão de mente ou de coração. E que assim possamos sair daqui alimentados por Ti. No nome de Jesus. Amém e amém. Um parênteses rápido. Pastor André está em Monsuaba. Pastor Macário vai estar se submetendo amanhã uma microcirurgia nos seus dentes. E precisa assim das orações da igreja. É algo pequeno, mas a gente precisa estar orando. Ele retorna na quarta-feira. Dando um clique aí, Tuane. Deus quer habitar em meio ao seu povo. Esse é o altar do holocausto, ou altar de bronze. À medida que as pessoas entravam no pátio, antes de chegar ao lugar santo, contemplando então a mesa da proposição, o candelabro, bem antes de entrarem no lugar santíssimo, Santo dos Santos, a arca da aliança, o altar de incenso, tinha que passar pelo altar de bronze. Então o altar de bronze era o primeiro ponto, a primeira parada de todo adorador. Olha para mim, só se podia adorar a Deus no lugar santo quem antes fizesse o seu sacrifício. Quem apresentasse o seu sacrifício. Daí, Tuane, dando um clique, a grande ideia desta passagem é:
Deus providenciou em Jesus o perdão dos nossos pecados, e por conta disso podemos adorá-lo em espírito e em verdade. A lógica é a mesma. Só podemos adorar a Jesus em espírito e em verdade se antes tivermos os nossos pecados perdoados por Ele. Então, dando um clique, querida, primeira porção, nos versos 1 a 8, nós encontramos detalhes do altar do holocausto, também chamado de lugar elevado, ou lugar de sacrifício. Esse altar seria feito de madeira de acácia, aquela madeira dura, cheia de nós. Deveria ser quadrado, com 2,25 metros de largura e comprimento, por 1,35 de altura, revestido de bronze. É interessante, não era de ouro, como a Arca da Aliança, como o altar de incenso, mas era de bronze. O bronze, na Bíblia, significa juízo de Deus, através do fogo. Nós cremos, amados e amadas, de que a primeira coisa a ser vista, depois de entrar no átrio, e o átrio então havia uma porta que era chamada de lugar da decisão. O altar seria então o lugar da rendição, da aceitação. E todos deveriam ser aceitos mediante o sacrifício de um animal perfeito e vivo. Levítico 1, 2 a 4. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá sua oferta de gado, isto é, de gado, vaca ou de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. A porta da tenda da congregação oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação, para o seu perdão eficaz. Preste atenção, amados, que ninguém deveria se apresentar diante do Senhor sem trazer um sacrifício, um animal perfeito, um animal macho. E antes mesmo de submeter o animal ao sacrifício, deveria ser imposto a mão sobre este animal, cada ofertante, para que simbolicamente os pecados de cada adorador estivessem sendo passados para o animal, ou o gado, ou a ovelha. A vítima tinha o seu sangue derramado em volta do altar. E o sacerdote então ministrava o perdão, a expiação, a aceitação do homem diante de Deus. Na quinta-feira passada eu disse de que o sangue é a moeda do mundo espiritual. Em todas as religiões do mundo sempre há sacrifícios de sangue. O diabo tem se aproveitado desse expediente sobrenatural para dominar pessoas, para escravizar pessoas, se utilizando de sangue, também de animais e também de sangue humano. Sábado vem aqui. Se você teve o desprazer de pertencer a alguma religião de ordem maligna, oculta, você sabe do que eu estou falando. Sacrifícios que envolvem sangue. E o princípio bíblico, amados, é de que sem derramamento de sangue não há salvação.
Então esse altar de holocausto estava na realidade, presta atenção, apontando para aquilo que Jesus iria fazer. Ele, o Cordeiro de Deus que foi morto e derramou o seu sangue pelos nossos pecados. João Batista, certa feita, encontra Jesus e diz acerca dele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cerca de 400 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías vai estar dizendo, Isaías 53, 7, ele foi oprimido, afligido, mas não abriu sua boca, como um cordeiro que, levado ao matadouro, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pedro vai escrever a sua carta, 1 Pedro 1, 18 a 20, dizendo: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. O sangue é a moeda do mundo espiritual. Por isso que não adianta, amados e amadas, querermos algum tipo de favor de Deus por meio de coisas corruptíveis como a prata ou ouro. Ninguém, por mais rico, bem influente que seja, pode comprar a sua salvação. Pode pagar a sua delação, mas não pode conquistar a sua salvação. No mundo espiritual tem de haver sangue. Para uma salvação perfeita tem que haver a morte de um ser perfeito. Preste atenção, de um cordeiro perfeito, imaculado, incontaminado, usando a expressão de Pedro. E olha para mim, Pedro fala uma coisa aqui que confunde quem lê a Bíblia assim meio que abruptamente, né? O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. O sangue de Jesus derramado na história já havia sido derramado na meta-história. Confuso? É o que a Bíblia diz. Jesus nasceu para morrer. E a sua morte trouxe salvação para aqueles que foram escolhidos pelo Pai antes da fundação do mundo. É isso que o texto quer dizer. O texto quer dizer que o sangue de Jesus não foi suficiente para a salvação. Suficiente não, foi eficiente. Nenhuma gota do sangue de Jesus foi em vão. Todos por quem Jesus morreu vão ser salvos, mais cedo ou mais tarde. É isso que o texto diz. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. O altar do tabernáculo representava mais do que possibilidade, mas a efetividade da nossa propiciação, do nosso perdão dos pecados. Eu não sei se você já teve essa curiosidade de contar, mas na Bíblia, 585 vezes, ela nos fala sobre a ira que Deus tem contra o pecado. Se existe algo que não tem conversa para Deus, é o pecado. Não tem conversa. Com o pecado, Deus não dialoga. Com o pecado, Ele não habita. A repugnância de Deus para com o pecado é tão grande, que quando seu Filho perfeito carregou nos seus ombros os nossos pecados, o que Deus fez? O que Deus fez? Virou as costas para o seu Filho.
a ponto de Jesus na cruz clamar: Deus meu, por que me desamparaste? A ideia é que não há compatibilidade, presta atenção, entre Deus e o pecado. Por isso, para satisfazer a ira justa de Deus em relação ao nosso pecado, veio Jesus para receber os nossos pecados. Eu não sei se isso vai dar um nó na sua cabeça, mas os nossos pecados de antes, de agora e de depois. E os nossos pecados então foram concentrados em Jesus, a ponto de sermos justificados por Ele, santificados por Ele, e chegará um tempo que seremos glorificados com Ele. Por isso que o autor aos Hebreus vai dizer, Hebreus 2,17, por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Olha para mim, que povo? Que povo? Do povo dele. Do povo dele. 1 João 2,2 vai estar dizendo, e ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E todo mundo aqui não significa todo mundo de todas as pessoas, mas de todas as pessoas do mundo, sem acepção de pessoas. É aquilo que Apocalipse vai estar dizendo. Povos, tribos, línguas e nações foram compradas para Deus através do sangue de Jesus. Amados e amadas, no tanque do holocausto, no altar do holocausto, estava ali, prefigurado, a obra de Jesus, que foi julgado em nosso lugar, para nos oferecer purificação constante e presente, a fim de que, passando pelo altar do holocausto, fôssemos aceitos por Deus, o Pai. Hebreus 9,12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. E ainda, Hebreus 9,26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. No período do deserto, vezes e mais vezes, incontáveis vezes, tinha que se prestar sacrifícios. Volta a tela, minha querida, para mostrar só a foto de novo do altar do holocausto. O fogo praticamente era ininterrupto. Os sacrifícios eram feitos constantemente, todas as vezes. Em Jesus agora não há mais necessidade de termos tantas vezes assim acesso ao processo de expiação. Que diz o texto, amados, agora na consumação dos séculos, uma vez, repita comigo uma vez, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. De uma vez por todas. De uma vez por todas. 2 cliques aí, Tuane, por favor, para a gente pegar o segundo ponto.
o átrio, o pátio do tabernáculo. Antes de entrar na tenda do lugar santo, do lugar santíssimo, havia o átrio, o pátio. Nesse pátio era formado de cortinas diversas, cortinas de linho fino, que simbolizavam a retidão, a pureza, os atos de justiça. O versículo 16 é central, porque havia uma porta na entrada do átrio. E diz o texto no versículo 16: na entrada do átrio haverá uma cortina de 20 côvados. Quanto que dá 20 côvados? 9 metros de comprimento. De tecido azul, apontando para Jesus, ele veio do céu. Púrpura, apontando para Jesus, ele é rei. Carmesim, apontando para Jesus. Se a gente somar azul com púrpura, unir essas duas cores, dá carmesim, sinal do sacrifício de Jesus por nós. Linho fino, torcido. Em Apocalipse, nós vamos encontrar no Apocalipse 19:8, e foi-lhe dado, Jesus, que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Mas deixa eu falar um pouco dessa porta de 9 metros. Você acha que alguém que quisesse limitar o acesso a um determinado local colocaria uma porta de 9 metros? Sim ou não? 9 metros dá o quê? Eu sou ruim de medida aqui, não sei quanto nós temos no púlpito aqui de medida. 9 metros, 9 passos aproximadamente. Dava para entrar muitos. A ideia, amados, é de que a porta de entrada ao local de sacrifício não continha limitações. Até hoje a porta do Senhor está aberta para você entrar, para eu entrar, para nós entrarmos. Brancos, negros, pobres, ricos, pessoas de família, pessoas sem família. Porta. Mas há um outro detalhe no texto, amados, que diz assim: na entrada do átrio haverá uma cortina de 20 côvados, 9 metros, todas essas medidas tão específicas. Mas esta porta, amados, ela deveria estar no lado oriental. É o lugar de onde nasce o sol. Jesus, quando nasceu, uma estrela anunciou seu nascimento. A partir de que lugar? No Oriente. Do lugar onde nasce o sol. De um lugar onde nasce a vida. De um lugar onde surge a esperança de uma luz que supera as trevas. Olha para mim, meu amado, minha amada, você está em trevas? Você está em trevas? Jesus veio para brilhar em meio às trevas e trazer esperança, trazer vida a você. Aberta para todos. Esta bela porta revela como Jesus é belo, completamente adorável, sem falha, perfeito. Ao vê-lo face a face, encontraremos um olhar de amor que sempre nos fortalece. Todos somos aproximados da presença de Deus através dos sacrifícios que são feitos no pátio, mas para isso nós precisamos passar pela porta. Só passa pela porta do átrio quem tem consciência de pecado.
O israelita só passava pela porta do átrio quando reconhecia que havia algo entre ele e Deus que o separava. Ele queria ser perdoado. Quem anseia ser perdoado, quem deseja ser perdoado, encontra lugar junto a Deus no tabernáculo. Uma das grandes limitações, amados, dos nossos dias, é de que há pessoas que não passam pela porta. Se nós ouvimos aqui, amados, que é algo que a gente ri e tudo, mas deveríamos chorar, de adolescentes que dizem, não vou se eu não puder entrar com meu celular. Eu fico imaginando se a porta do céu estivesse sobre nós, ou diante de nós, para ser preciso, e o Senhor falasse, não entra, se não estiver com a vida perfeita. Mas Jesus é tão gracioso, é tão generoso, que Ele não diz, só entra quem tem a vida perfeita, mas diz, só entra quem reconhece que não é perfeito, e que por conta disso, precisa da minha graça, do meu favor, da minha aceitação, através do altar dos sacrifícios. Querido, querida, preste atenção, diante de Deus não se entra de qualquer jeito, mas hoje ainda temos acesso ao altar do holocausto que está no átrio, ou no pátio do tabernáculo, e lá podemos ter os nossos pecados perdoados. 1 João 1,9, quem souber repita comigo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Passa pelo altar. Passa pelo altar. Agora olha para mim, amados. Passar pelo altar queima, viu? Mas purifica. Incomoda, mas vivifica. Nós estamos vivendo, olha para mim, amados, um tempo tão difícil, que está até difícil a gente chamar a atenção das pessoas visando o bem. Todos têm razão. Mas o texto bíblico nos diz, amados, de maneira muito categórica, e versículo 8, quando fala sobre o altar do holocausto, diz, será feito conforme te foi mostrado onde? No monte. Segura na cadeira aí. As coisas de Deus ou para Deus devem ser feitas do jeito de Deus. Não adianta, não tem jeitinho. Não tem, eu vou passar pelo altar do tabernáculo, do holocausto. Eu não preciso, eu posso passar direto. Eu posso lavar minhas mãos na pia de bronze. Eu posso entrar de qualquer jeito. De qualquer jeito não dá. De qualquer jeito não dá. Tem um processo. Eu sei que alguns aqui tremem quando eu falo isso. Tem um processo. Tinha que passar pelo altar, hoje tem que passar por Jesus. Se a sua vida não for convertida por Jesus, você não vai estar habitando com Deus na eternidade. Não vai mesmo. Pode ser bonzinho, pode falar 10 línguas, pode ter vindo à escola dominical, pode ter participado do ministério, pode ser o que for. Não passou pelo altar, não teve a vida purificada com o sangue de Jesus, não vai entrar. Não tem jeitinho. Não. Terceira porção fala sobre a iluminação do tabernáculo. Preste atenção aqui comigo. Não estava às escuras. Havia uma lâmpada que era acesa continuamente. E ordenarás aos israelitas que te tragam azeite puro de oliva
Interessante, azeite puro de oliva. Estudando essa semana, descobri que azeite de oliveira batido era uma referência ao método de produção. O mais puro azeite, as azeitonas eram levemente batidas com varas para produzir variedade de azeite. Não eram jamais completamente amassadas, como na produção de azeites de qualidade inferior. Olha só que coisa tremenda. O azeite levemente batido com vara produzia azeite puro, batido. Azeite que as azeitonas eram completamente amassadas, era azeite de qualidade inferior. Eu estive no Chile e tive a oportunidade de visitar uma plantação de azeitonas para fins de se fazer azeite. Uma cidade chamada Arica, ao pé das montanhas ali, do deserto do Atacama. Tudo deserto, nada de vida. Deserto significa nada de vida. Mas ao longe, enquanto o carro se aproximava, ao sopé das montanhas, amados, era uma visão lindíssima. Ao sopé das montanhas, o verde das azeitonas. Um trabalho meticuloso, feito com cuidado. E o azeitona, quanto melhor tratada, melhor é o vinho. Dá até para beber um cálicezinho, o azeite. Um cálicezinho de azeite. Esse azeite puro batido deveria ser usado para iluminar o tabernáculo. Arão e seus filhos a manterão acesa diante do Senhor. Tudo teria de funcionar bem. E eu, quando estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo me levou a pensar em azeite. Oh, glória! O azeite. E o azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E eu me vi então me transportando com os irmãos pentecostais ao azeite do Espírito. Falta azeite na sua lamparina, meu irmão. Mas eu me lembrei da parábola que Jesus contou em Mateus 25, 1-4. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Quem conhece o restante da história? Todas dormiram, as loucas e as prudentes. De repente, perto de meia-noite, se ouve o alarido: o noivo chegou. Todas pegam as suas lâmpadas, vão ao encontro do noivo. Chegando lá, as prudentes participam da festa, porque tinham azeite nas lamparinas. As loucas ficam batendo. Deixa a gente entrar. E alguém diz: tem azeite? As lâmpadas estão acesas. Vão para os mercados. Tentem comprar. As virgens prudentes tinham um estoque de óleo, a unção que mantém a lâmpada acesa. Elas não andavam na escuridão do pecado, brilhavam por onde passavam. Olha para mim, meu querido, minha querida, o noivo está vindo.
O noivo está vindo. Há azeite na sua lâmpada. O Espírito Santo está em você. Está iluminando a sua vida. Se hoje você fechar os seus olhos para este mundo e abri-los na eternidade, verá Jesus, o noivo, ou ficará batendo na porta, desejando entrar, mas sem conseguir. É sério. É bem sério. No tabernáculo as coisas são claras. Na vida cristã as coisas são claras. Por isso eu quero que você tome nota, guarde no coração as aplicações para você, nesta noite, tomar uma decisão, meu querido, minha querida. Primeiro, antes de entrarmos no lugar santíssimo e desfrutarmos da presença de Deus, nós temos que confessar os nossos pecados. Você tem confessado os seus pecados? O texto de Hebreus que eu tenho citado aqui tanto, diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, mas o que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. E através então desse sacrifício, amados, através da sua carne, podemos aproximar-nos com confiança ao trono da graça. Hebreus 4,16. Para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos quando? No momento oportuno. Nosso sacerdote se compadece. O nosso sumo sacerdote se compadece. Nele você encontra misericórdia e graça. Qual a diferença entre misericórdia e graça? Misericórdia é um aspecto negativo. Deus não lhe dá o que você merece. Graça tem um aspecto positivo. Ele lhe dá o que você não merece. Graça e misericórdia em Jesus. A segunda aplicação: não basta nos encantarmos e nos comovermos. Precisamos reconhecer os nossos pecados e ter Jesus, o nosso Cordeiro, como nossa justiça. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O israelita, amados e amadas, entrando no ato, não precisava ficar encantado. Olha que tabernáculo, que construção, quantos detalhes. Há pessoas que leem a Bíblia, amados, preste atenção, muito mais para se encantar com os detalhes, para se encher de informações. A Bíblia não foi escrita para satisfazer as suas curiosidades. A Bíblia foi escrita para transformar a sua vida. Para de ficar participando de grupos polêmicos. Crente metido a besta, falando do que não sabe, do que nunca leu, do que nunca estudou. Viva o básico, cara. Viva o básico. Não seja como aquele jogador que é mais ou menos, e quando ele joga mais ou menos, o time vai bem. Mas quando esse jogador mais ou menos tenta enfeitar, acontece o quê? Os flamenguistas sabem. Tem que jogar o feijão com arroz. Senão não dá aquilo, velho.
quer fazer mais, quer dar de chapéu. Na vida cristã é a mesma coisa. Reconheça seus pecados, vá para Jesus. Só isso. Não precisa chorar, não precisa espernear, não precisa se cantar. Você só precisa disso. Terceira aplicação. Para entrar na presença de Deus tem um único acesso: Jesus. Quantas portas tinham no átrio, no pátio, de entrada para o pátio? Quantas? Uma. Era grande. 9 metros. É claro, amados, que João vai estar dizendo, João 10, eu sou a porta das ovelhas. 7. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Aí eu sei que tem gente pensando na cadeira agora assim, poxa pastor, olha a incoerência. Me desculpe aí, não vou falar não porque eu não tenho coragem, mas o senhor está sendo incoerente. Mas Jesus não falou que a porta é estreita? Quando eu estou falando que a porta é larga, eu estou falando que ela é larga na dimensão, na figura, de que ela está aberta para qualquer pessoa. Qualquer tipo de pessoa. É a ideia de Êxodo. Quando Jesus vai falar da porta estreita, ele vai falar que qualquer pessoa tem acesso, mas tem que ser do jeito certo. Ela é larga, é estreita. Ela é larga para atingir todos os homens, mas ela é estreita, porque somente aquele que tiver a vida transformada por Jesus pode ter acesso ao céu. Mais uma aplicação. O Espírito Santo é o nosso amigo mais excelente, é o nosso ajudador, conselheiro, consolador. Ele é o azeite que não pode faltar na nossa vida. Ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu gosto muito daquela canção que diz, Espírito Santo, vem interceder por mim. Ele é o intercessor. Aquele que recolhe as suas orações e interpreta para o Pai. Porque eu e você não sabemos orar como convém. Eu fico imaginando, amados, o azeite, o Espírito Santo de Deus, aquilo que nós o temos por graça, por favor também. Aquele que não nos desampara, aquele que não nos desassiste jamais. No Novo Testamento é chamado do grego de paráclito, que significa aquele que pleiteia a causa de outro alguém. É um intercessor. E por fim, a porta ainda está aberta. E você pode entrar. A placa não é mais entrada proibida, mas acesso permitido. Hebreus 10, 19 a 23. Tendo, pois, irmãos, ousadia, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão de nossa esperança, porque fiel é
o que prometeu. A tela próxima, Tuane. Deus providenciou em Jesus o perdão dos nossos pecados. E por conta disso podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Mas olhe para mim, às vezes nós achamos que está tudo perdido, sim ou não? Você já passou por isso? De achar que aparentemente não está valendo a pena? De achar que na verdade Jesus está em silêncio? De questionar a própria graça e o favor dele? De não senti-lo mais? De não experimentá-lo mais? E eu quero terminar trazendo, já trouxe essa cena para vocês, mas eu fui muito incomodado para trazer novamente essa cena para vocês. Na literatura mágica de C.S. Lewis, a sua crônica mais conhecida, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa. O drama estava estabelecido. Edmundo, uma das crianças, havia sido bandeado para o outro lado. Foi traído pelos seus próprios desejos. Ele que amava o manjar turco, os bombons que a feiticeira lhe oferecia. Ele entrega, além dos seus irmãos, Pedro, Susana, e a Lúcia, entrega o próprio Aslan, o leão. Representando a Jesus, Aslan se entrega ao sacrifício. Na grande pedra, seu corpo ali é imolado. Ele é vilipendiado, afrontado, morto, sob muita afronta e chacota. Susana e Lúcia não tiveram coragem de ver, fecharam seus olhos, choraram. Elas que estavam bem perto. De repente elas começam a ver os ratinhos ocupando ali lugar ao corpo de Aslan. E elas ficam revoltadas, pensando: agora é isto que vai acontecer? Os ratinhos, na verdade, estão cortando com os próprios dentes as cordas. Nisso, eu vou me ater ao próprio texto de Lewis, porque é incrível. Lúcia, agarrando-se ao braço de Susana, diz: que barulho é esse? Não sei, estou com medo de olhar, diz Lúcia. Devem ter voltado, vamos olhar. E Lúcia virou-se, obrigando Susana a fazer o mesmo. O sol dera a tudo uma aparência tão diferente, alterando de tal maneira as cores e as sombras, que por um momento não repararam na coisa de fato importante, até que viram. A mesa de pedra estava partida em duas, por uma grande fenda que ia de um lado a outro, e de Aslan nem sombra. Gritaram as meninas correndo para a mesa. Isso é demais. Podiam ao menos ter deixado o corpo em paz. Mas que coisa é essa? Ainda será magia? Magia sim, disse uma voz forte. Ainda é magia. Olharam. Iluminado pelo sol nascente. Oriente, maior do que antes. Aslan sacudia a juba. Pelo visto, tinha voltado a crescer. Aslan! Exclamaram as meninas espantadas.
olhando para ele, ao mesmo tempo assustadas e felizes. Você não está morto? E Elsa responde: agora não. Mas você não é Susana trêmula, não teve coragem de usar a palavra fantasma. Asla baixou a cabeça dourada, lambeu-lhe a testa. O calor do seu bafo era de criatura viva. E disse para Susana: pareço um fantasma? Não, você está vivo! Oh, Asla, gritou Lúcia. As duas meninas atiraram-se sobre ele com 1000 beijos. Mas explique tudo isso, por favor, disse Susana, ao recuperar um pouco de calma. Preste atenção que esse é o auge desse capítulo. Explico, Aslan dizendo: a feiticeira pode conhecer a magia profunda, mas não sabe que há outra magia ainda mais profunda. O que ela sabe não vai além da aurora do tempo. Mas se tivesse sido capaz de ver um pouco mais longe, de penetrar na escuridão e no silêncio que reinam antes da aurora do tempo, teria aprendido outro sortilégio. Saberia, preste atenção, que se uma vítima voluntária, inocente de traição, fosse executada no lugar de um traidor, a mesa estalaria e a própria morte começaria a andar para trás. Se uma vítima voluntária, inocente de traição, fosse executada no lugar de um traidor, a mesa estalaria e a própria morte começaria a andar para trás. 1 Coríntios 15, a partir do verso 50. Mas digo isto, irmãos: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eu vos digo um mistério: nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão imperecíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi engolida pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção. Deus providenciou em Jesus o perdão dos nossos pecados, e por conta disso podemos adorá-lo em espírito e em verdade. A morte andou para trás, a pedra estalou-se, e Jesus, olha para mim, Jesus não é mais o humilhado, vilipendiado, agredido, morto.
Em Apocalipse, ele é o Jesus vitorioso. Cabelos de fogo, sandálias de latões reluzentes, vestes de linho, rico, riquíssimo. Ele é Jesus, que venceu a morte, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância.